Esse vídeo eu tenho a sensação que ele vai trabalhar pra mim por muitos e muitos anos daqui pela frente. E eu vou gostar muito de vir assisti-lo daqui a um tempo. Porque nesse vídeo eu vou contar pra vocês como tem sido, não é como foi, é como tem sido a minha transição do CLT pro empreendedorismo digital. Engraçado porque hoje eu tenho no meu convívio pessoas que nunca foram CLT, sempre empreenderam. E aí eu consigo entender os desafios dessas pessoas hoje. Eu tenho pessoas que nunca sequer pensaram em empreender, sempre foram CLT. E tem eu que eu sempre me via, quando eu fechava os meus olhos, eu me via numa boa posição. Eu me via conquistando todos os meus sonhos. Eu sempre senti uma força em mim, que hoje eu sei que é Deus e o Espírito Santo. Uma força que dizia assim, que ia dar tudo certo na minha vida. Mas eu não tinha, nem passava pela minha cabeça a ideia de ser empreendedora. Por uma série de questões, mas assim, principalmente porque a construção da minha jornada no CLT, ela foi muito segura, do ponto de vista de que a empresa que eu trabalhei, eu passei quase 10 anos nela, eu passei 8 anos no mesmo grupo. E era uma empresa que ela me dava muita estabilidade. Eu nunca esqueço, no dia que eu fui contratada a primeira vez, e eu digo primeira vez porque depois de um tempo eu pedi demissão e depois eu voltei para essa mesma empresa. Depois de um mês eu voltei para a mesma empresa. Se quiser entender um pouco mais dessa história, volta o vídeo. Tem um vídeo em que eu falo sobre o meu pedido de demissão de 2017. Eu ainda não sei qual vai ser o título dele, ele ainda vai ser editado, mas provavelmente é o vídeo anterior a esse, tá? Mas o fato é que nesse dia, da primeira vez que eu fui contratada, eu escutei assim da pessoa do DP e do RH, que estavam juntas, falaram assim pra mim: olha, a gente não tá te contratando pra te demitir daqui 5 meses, daqui 1 ano. A gente tá te contratando porque a gente quer você aqui com a gente. Então isso me passou muita segurança e eu senti essa segurança na prática. Eu brinco assim que eu me formei ali dentro, né? Eu amadureci, eu me desenvolvi, eu me cresci ali. Foi uma escola pra mim. Eu cheguei lá, eu tinha 15 para 16 anos. Eu saí de lá em 2023, com quase 24 anos. Então, foi muito tempo. Foi de fato onde eu cresci. Ali nesse grupo, também depois eu posso entrar, fazer um vídeo só sobre isso, mas também teve uma questão muito forte, porque as pessoas elas me viam como a menina que eu entrei. E pra romper com essa visão e de me enxergar como uma mulher adulta que queria chegar em altos lugares ali dentro, foi muito difícil. E com a maioria das pessoas isso não aconteceu, porque a imagem que elas tinham na cabeça delas sobre mim era inclusive sobre essa história da menina que chegou adolescente, chegou nova, que se destacou, que cresceu ali dentro, mas a menina, sabe? Isso pra mim foi uma crise muito grande de identidade na época, tanto que foi o que me fez, por outros motivos também, pedir demissão, por não sentir que ali fosse mais o meu lugar, mas porque eu sabia que eu precisava viver coisas novas, que aquela não podia ser a minha única referência profissional. E as pessoas que me amam, que gostam de mim, que trabalharam comigo, falavam isso pra mim: Lua, te apoio, te incentivo a você ir viver coisas novas, você crescer e ir pra outros lugares, se for de voltar um dia, entendeu? Era a frase que me falavam, era o que me falavam na época. E eu acho isso muito legal, essas pessoas. E de fato precisava. Hoje o mercado pede mais referência, não podia ter só uma referência profissional. E eu senti isso na pele, inclusive por ser jornalista de profissão. Pessoas, elas têm, da minha área, elas têm muito giro. Elas passam, elas estagiam fazem estágio nas redações, trabalham outro, todo mundo se conhece. Os nomes são muito conhecidos. Eu não tive isso. Eu tive, claro, a robustez de ter 8 anos no mesmo lugar, de ter uma história, de ter uma força, uma construção. Isso também comunica algo. Mas em compensação, eu não estava inserida nos outros ambientes. As pessoas não sabiam quem eu era. A Luana, jornalista, Luana Monteiro, não tinha isso. Entendeu? Não tinha essa referência, então era o ônus dessa minha situação. Daí eu pedi demissão, e aí depois que eu pedi demissão, 2 anos, menos de 2 anos, né, que eu ainda tô vivendo, aconteceram mais coisas. Da minha vida deu mais giro do que esses 8 anos de estabilidade, sabe assim? Então é impressionante, eu saí de uma empresa pra outra de tecnologia,
software para o mercado contábil. Também falo sobre isso no vídeo sobre a minha trajetória. Depois eu fui para uma empresa de brand e posicionamento de marca. E nisso houve muita mudança de mentalidade. Daí, nessa minha mudança de mentalidade, eu entendi que eu não me via mais trabalhando para outra empresa, sendo funcionária. Vou explicar por quê. Eu comecei a perceber assim, que ao invés de dedicar toda a minha força, toda a minha energia e tudo que eu sempre fiz para construir o sonho de alguém ou para realizar o sonho de outra pessoa, eu estava disposta a colocar essa energia no que eu acreditava como propósito de vida, como projeto para minha vida, e que eu tinha a capacidade de transformar e ajudar outras pessoas através do conteúdo, que é o que eu faço todos esses anos. E aí o conteúdo, não só esse videozinho aqui que veio pro YouTube, né, porque o conteúdo é muito mais do que isso. Também gravei um vídeo falando sobre o que é conteúdo, mas é o conteúdo no digital como um todo, toda a presença digital de uma marca, blogs, enfim. E aí hoje focado mais para redes sociais, porque foi o que eu me especializei no digital commerce e redes sociais. Só que nisso, uma coisa é você imaginar, outra coisa é você executar. E outra coisa é quando você não tiver perspectiva de mais nada, quando te puxarem todos os teus tapetes, você seguir de acordo com o que você acredita que é o melhor para você. E aí eu vou explicar como isso na prática aconteceu. Tá. No ano passado, eu já estava como prestadora de serviço, como MEI, como CNPJ já, com 2 contratos para 2 empresas que eram uma só. E aí, ainda era funcionária, porque eu seguia todos os horários, seguia tudo, só que no modelo de CNPJ, só que não era CLT, era PJ. Essa era a diferença, sem as seguranças que o CLT tem. E ali eu já tava com esse projeto de empreender no digital, ele já tava pulsando dentro de mim. Eu tive que fazer decisões muito difíceis, porque eu trabalhava daqui de Recife e a empresa 100% no sul. Então eles precisavam de mim lá no sul. E eu fui, deixei tudo aqui e fui fazer ali, testar a experiência, foi muito bom. Eu super me adaptei à cidade. Me lembrou muito meus tempos de São Paulo, então foi muito gostoso pra mim. Só que eu não sentia no meu coração que era aquilo dali, sabe? E eu precisava, na vida a gente tem que saber o que a gente quer priorizar no momento. Eu poderia priorizar a segurança financeira, porque eu recebi boas propostas. Recebi proposta para filial nova que abri em Florianópolis, e aí eu poderia ou alugar meu apartamento, ou botar para vender meu apartamento e ir para Floripa, seria outra realidade. Tinha acabado de sair de um noivado, então assim, é complicado num momento como esse você saber o que você tem que fazer, o que é certo pra você ir embora, ficar, a cabeça dá um giro, sabe? Tava complicado pra mim, mas eu não me via, fechava meus olhos, eu não sentia paz estar lá. Mesmo que eu tivesse a segurança financeira, mesmo que eu tivesse prosperando ali, mesmo que eu fosse crescer muito ali, ganhar muito dinheiro ali, ou fazer outra negociação, conhecer outras empresas e dali, enfim, eu não sei qual teria sido o resultado, mas eu teria essa possibilidade. Só que o que eu precisava naquele momento era de mais segurança emocional e segurança espiritual. Então eu entendi, e aí veio um desejo muito forte no meu coração de voltar para minha casa sem saber como seriam as coisas. Porque eu sabia que eu estava correndo risco deles falarem, olha, a gente precisa de você aqui. Se você não tem como ficar aqui, a gente vai rescindir contrato. Isso poderia acontecer. De certa forma, aconteceu. Um pouco diferente do que isso, mas foi o que aconteceu. Eu retornei, um pouco mais de um mês depois a gente encerrou o contrato. E eu poderia negociar isso, sabe? Na hora que se levantou sobre a gente cancelar o contrato, eu poderia ter pensado, poxa, será que eu fiz a escolha certa? Será que agora eu não devo ir? Eu poderia ter pensado, cogitado isso, mas eu não cogitei, porque pra mim tinham alguns pilares, alguns valores que eram inegociáveis, então pra mim foi inegociável, eu não coloquei em xeque sequer na conversa isso. Que era o fato de que eu tinha um sonho maior, de que eu sentia que eu poderia empreender no digital e que eu não queria mais voltar pro CLT. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, a gente tem que decidir pagar o preço por aquilo. Então, mesmo que eu não tivesse cliente, não tivesse formato, não tivesse estrutura, não tivesse nada, nem soubesse como seria, eu não poderia voltar atrás de algo que eu acreditava que era o caminho, que estava pulsando o desejo no meu coração. Só que é muito complicado num momento tão estável como o que eu estava vivendo, você seguir de fato com o que você acredita, porque é muito mais fácil de ir pelo que você tem naquele momento.
feito que eu tinha, que era real naquele momento, era ainda a oportunidade de ir embora. Decidir ficar era a decisão mais difícil que eu poderia fazer. É o mais improvável que eu poderia escolher naquele momento. E eu escolhi voltar. Voltei, cancelei o contrato. Muito difícil. Não que hoje não esteja, mas hoje eu estou mais forte emocionalmente, espiritualmente, tudo, com mais clareza sobre tudo, sobre esse processo. E muito orgulhosa de ter conseguido sustentar o que eu acredito, o que eu acreditava. Mas eu tive que, ok, agora não tem mais volta, sabe aquilo assim? Agora não tem mais volta. Se você decidiu que não vai mais voltar pro CLT, você não volta mais pro CLT. Então como é que vai ser daqui pra frente? Como vai ser a sua vida daqui pra frente? Como que você vai se sustentar? Como que você vai prosperar? Como que você vai... Então eu tive que ir cuidando das áreas com calma. Primeiro de tudo, da emocional, da familiar, espiritual. Então eu comecei a viver processos muito internos que eu negligenciei muito ao longo desses quase 10 anos por estar em outra corrida. Sabe assim, o hamster que tá naquela rodinha? Eu tava ali, eu era aquele hamster. Enquanto isso eu fui negligenciando muita coisa da minha vida. Do ano passado pra cá foi quando eu botei tudo assim, ó, na mesa. E aí, vamos lá, assim, não fugi de nada. Eu tive que lidar de frente com tudo. E confiar em Deus, confiar na minha própria história. Então, assim, até o vídeo anterior que eu falo sobre o pedido de demissão em 2017, ali eu tive uma segurança e ali eu fiz coisas que quando eu precisei reviver isso este ano de certa forma, foi mais difícil. Eu tive que me espelhar em mim mesma. Cadê aquela coragem de 2017, Luana? Cadê aquela força de 2017? Cadê aquela fé de 2017, sabe? Deus já fez por você antes, Ele vai fazer de novo. Confia que Ele vai fazer de novo. Muito bonito, porque mesmo que a gente não veja, e eu falei sobre isso no outro vídeo, mesmo que a gente não veja, e a nossa visão é extremamente limitada, a gente não vê 5 minutos pra frente. A gente não vê, é muito limitado. Quando a gente toma atitudes de fato, escolhas, faz realmente, sem saber como vai ser, confiando em Deus, confiando confiando na palavra que Ele nos deixou, de que o que Ele vai fazer pela gente é infinitamente melhor e maior do que a gente possa imaginar. A gente entrega e faz. E aí Ele nos recompensa à medida que a gente entrega, à medida que a gente confia. Mas, enfim, como tem sido? Eu precisei trazer isso pro meu dia a dia, tomar de fato essas decisões, agir conforme e estruturando na prática, né? Então eu desenvolvi muitos projetos, desenvolvi um produto digital, estruturei uma consultoria, montei uma empresa, tudo não foi fácil, mas assim, aquele velho clichê, né? Caminha que o caminho se abre. Então quanto mais você estuda e quanto mais você se estrutura, realmente as oportunidades vão aparecendo. E uma coisa que eu fiz desde o começo, desde quando inclusive eu tava lá no Sul ainda, com os outros contratos, foi no momento mais improvável, no momento em que eu queria somente me esconder e não ser vista por ninguém, foi o momento em que eu liguei a câmera e vim aqui falar com vocês, criar conteúdo, meio perdida ainda, sofrendo muito ainda, mas vim, sabe? Não deixei de fazer mesmo que eu tivesse medo, mesmo que eu tivesse sofrendo e mesmo que eu tivesse envergonhado pelo que eu estava vivendo, sabe? Perdida. Mas mesmo assim eu vim. E vim crendo num propósito maior. Esse assunto, ele merece muitos outros vídeos por causa de que eu quero falar pra vocês sobre estrutura mesmo. Então, estrutura de projetos, os erros e os acertos. Por exemplo, o fato de que eu quis abraçar o mundo, fazer muita coisa, até encontrar o que de fato funcionaria pra mim. Eu quero passar pra vocês algumas dicas pra você que tá ainda no CLT, pensa em empreender, de como você pode fazer isso com mais segurança do que o que eu fiz. De como você pode aprender com a minha história pra fazer diferente. Então, assim, mais do que você prestar atenção no que eu tô te falando, presta atenção no que eu não tô te falando, observa os comportamentos que eu tive, que não necessariamente eu tô dando foco pra isso na narrativa, pra você conseguir aplicar isso na sua vida, sabe? Esse vídeo eu vou parar nesse ponto, tá? Pra vocês entenderem, então, que a minha mudança do CLT pro empreendedorismo digital veio a partir desse contexto, mas veio muito forte a partir da decisão de não voltar pro CLT, por acreditar que tem um propósito maior pra mim no empreendedorismo digital, por acreditar que aqui eu posso de fato chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas e ter acesso às pessoas, né? Assim, hoje esses grandes mentores, grandes empresários, é mais difícil você ter o acesso pessoal.
Quando você é uma conta menor, quando você ainda não chegou lá, você tem como grande diferencial isso, eu tenho como grande diferencial isso, que é ter um acesso maior com as pessoas. Espero que esse vídeo te ajude de algum nível. Se você tiver interesse em conhecer mais do meu trabalho, mais sobre mim, eu vou deixar minhas outras redes aqui embaixo, tá? Me segue, me acompanha, fala comigo e vamos juntos. Beijo!